Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite mais uma vez. Aqui é o professor Nilson das turmas 3301 e 3303. Vamos para a nossa segunda aula, então, né? Pegue sua apostila e vamos embora. Abra lá na página 22, você vai encontrar a terceira parte da apostila, né? Referente às escalas menores. Falando um pouco da aula passada, né? Vimos a escala maior, né? Tanto com sustenido quanto com bemol, porque é a mesma coisa, né? É uma forma de bolo, o termo que eu costumo usar. Você tem uma forma quadrada, independente do ingrediente que você fizer, do sabor que você fizer, o resultado será uma massa quadrada, né? Uma massa retangular ou uma massa redonda. Depende da sua forma desse bolo. Então, a nossa forma de bolo é a escala maior, né? Independente da altura que utilizarmos para montar uma escala, utilizando essa forma, será uma escala maior, né? Então, para a escala menor, é a mesma ideia. Só que a gente vai tentar trabalhar ampliando esse conceito, né, de que tudo está dentro da escala maior, só que agora vamos procurar as menores, né? Também é uma forma, assim como a maior, né, encontrada na nossa famosa escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A ideia é, né, contar esses intervalos a partir do sexto grau, justamente da escala maior. Se a gente contar, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, a gente vai chegar na nota Lá. E se contarmos a partir dela, utilizando as mesmas notas, né, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a gente vai encontrar o nosso modelo, a nossa forma para a escala menor. Então, mais uma vez, a escala maior mostrando a sua importância. Porque quando mudarmos, né, o modo, em vez de ser maior e menor, vamos encontrar dentro dela mesmo, né? Então, temos aí a escala de Dó maior, como a gente já disse antes, né? Se a gente contar, temos nossa escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Porém, se a gente chegar até o sexto grau, que é a nota Lá, né, e contarmos a partir dela, ou seja, tem um espaço ali proposital, né, antes do Dó, Dó 3, justamente para isso, para a gente transpor esse lá para baixo, né? Então temos a escala de Dó maior e agora colocamos o Lá atrás. Temos então o nosso modelo de escala menor dentro da escala maior. Então a gente já consegue identificar mais fácil assim. Então está pronto a nossa forma. Se quisermos um dia saber uma escala menor, a gente lembra da relativa, de qual que ela é, de qual grau que ela é, de qual altura que ela é. Enfim, a gente lembra disso e faz esse processo. Por exemplo, eu quero saber como é que faz a escala de Fá sustenido menor. Fá sustenido menor é relativa a quem? A Lá maior. Então a gente faria a escala de Lá maior, faria essa brincadeira com o sexto grau e encontraríamos facilmente a escala de Fá sustenido menor. Independente da tonalidade, né, que a gente quiser fazer, essa é uma maneira fácil de fazer, né? A princípio você pode achar que é um pouco complicado, um pouco demorado, mas dessa forma não tem como errar o modelo da escala menor e errar as notas. Não tem como, porque a gente está fazendo dentro das notas que a própria escala maior já nos deu. E a escala maior, eu espero que já estejamos bem treinados nela, né? Foram vários exercícios nas páginas anteriores, né? Então, seguindo, né? Também tem a opção, né, de você aprender, né, os intervalos, né, de tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom, né? Eu acho complicado, né? Se a gente conseguir entender o conceito, né, a gente consegue a melhor parte é tentar trazer o conceito para a prática. Então, se você tiver o seu instrumento, toque. Mas meu instrumento é o canto. Cante. E não, assim, não importa, né? Desde que você cante os intervalos, né, corretamente, partindo desse princípio da escala maior, com essas notas da escala maior, você vai chegar na escala menor facilmente, né? Então essa será a base para a gente fazer qualquer tipo de exercício relacionado às escalas menores. Não me interessa se é menor natural, ou também chamada de primitiva, né? Ou a menor harmônica, ou a menor melódica. Não me interessa que escala menor, que a gente vai trabalhar no futuro. A base será essa.
Então, a escala menor ela poderá aparecer em 3 formas. Já nessa página 22, já está mostrando assim para gente. Só que tem uma observação agora nesse slide, que é na página 30. Esse da página 30, qual que é a diferença então? Se a gente for dar um pulo até lá, vai estar mostrando escalas menores com bemol. E, sinceramente, não há necessidade de trabalharmos escalas menores com bemol ou escalas menores com sustenido. Por quê? Mais uma vez eu vou falar. Vamos trabalhar o conceito. O resto é transpiração. Caneta no papel, dedo no instrumento, bora tocar. Bora escrever, bora cantar. Fazendo exercício a gente tem a prática. Vamos trabalhar o conceito para trazê-lo, né, para a realidade. Então, falando das escalas menores, desses modelos, vamos lá. Tem a menor natural, que ela é relativa à maior, né? Igual a gente já falou várias vezes, né? O Lá menor está dentro de Dó maior, e a gente encontra por quê? Porque tem a mesma armadura. Então, como seria? Essa é a escala de Lá menor, encontrada dentro de onde? Dentro da escala de Dó. Então a gente fez uma escala de Lá menor, né? E eu terminei com a escala de Dó maior para mostrar para vocês que são as mesmas notas, né? Apenas que eu comecei em Lá e terminei no Lá uma oitava acima, mas são as mesmas notas. Tem a menor harmônica, que é o 7º grau elevado da escala menor natural, criando assim essa sensível. Lembra lá da beirada do prédio, né? Da beirada do precipício, daquela tentativa de voltar para trás, mas que a força que impulsionava era para frente? Então, como ficaria então a escala de Lá menor? Se eu terminar aqui, né, o pessoal morre, né? Então vamos concluir. Exatamente assim. Temos essa sensível contrária, né, do 7º grau da escala menor natural. Então, qual que é a próxima escala nossa, então? Escala menor melódica, que tem uma característica bem interessante dessa escala, que ela tem o 6º e o 7º graus elevados, né? Então, ela ficaria como? Ela sobe, né? Ela, em ascensão, ela vai com o 6º e o 7º graus elevados. Porém, com uma característica peculiar a essa escala, né? Quando ela estiver descendo, ou seja, voltando à tônica, né, em movimento descendente, ela volta natural. Fazendo a escala subindo e descendo para ficar melhor, né? As alterações acontecem, né, dessa forma, ascendentemente, mas voltando, volta natural. Ah, mas como assim? Por que que fizeram assim? Essa tem bastante história por trás disso, né? Não é simplesmente, porque eu quis, né? Porque fica legal assim, né? Não, tem bastante história, mas nas aulas presenciais a gente conta essas histórias, né? Então, dando continuidade à questão da escala melódica, agora a gente tem um exemplo, né, relacionado a uma música do Bach, um dos corais do Bach. Tem um livro com vários corais do Bach, né, que ele escreveu, e ele utiliza bastante a questão das escalas mesmo, essas variações, né, das escalas menores, menor harmônica, menor melódica, inclusive a que se tornou, né, chamada de escala baquiana, que nada mais é do que uma escala melódica que sobe e desce, né, e volta, no caso, né, com os acidentes, no 6º e no 7º grau. Mas aqui a gente vamos nos ater à escala melódica que a gente está utilizando mesmo. Aqui sobe com o 6º e o 7º grau alterado e retorna com eles naturais, né. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, mostrando esse coral do Bach, né, e ele é bem interessante, então, que após a fermata, no compasso 6, partindo do baixo na nota Mi, e na cruz para o compasso 7, a escala melódica ela é usada, né?
ascendendo com o sexto e sétimo graus elevados, atingindo a nota Lá e voltando com as notas em B quadro. Eu vou fazer um destaque aqui na partitura, para que a gente possa acompanhar quando tiver com o áudio. Aí vocês podem identificar como que ele está acontecendo, né? Então aqui a gente tem o sexto compasso, né? E ele tem, depois da na cruz, um Mi. Aí vem para Fá sustenido, Sol sustenido, Lá natural e desce, né, em Sol natural, Fá natural, ou seja, com um B quadro, né? Aí faz o Sol, desce uma oitava em Sol novamente e finaliza em Dó. Então vamos ouvir. Então esse foi um exemplo da escala melódica sendo aplicada, né, a uma peça, uma obra coral de Johann Sebastian Bach, né? Agora abra sua apostila na página 23, que a gente vai dar continuidade com um assunto chamado Quialtera, né? Aí tem uma pergunta, né? O que é uma Quialtera, né? Onde ela vive, do que se alimenta, né? Quais são seus hábitos, né? Hoje, no Globo Repórter, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é um alienígena. É apenas uma maneira de subdividir o tempo, né? Como diz na própria apostila, Quialtera ela é que altera, né? Altera a divisão do tempo normal que a gente está acostumado. Nós sempre dividimos, eu uso um termo engraçado, né? Sempre dividimos o tempo quadradinho, né? E agora vem a Quialtera com essas suas formas, né? De 3, de 5, de 6, de 7, mostrando uma forma diferente de subdivisão do tempo, né? Isso a gente tem que levar em consideração que é uma forma de registro, né, das nuances vocais, que ela nem sempre é tão fiel, né, a, ao que é reproduzido. Então a gente tem que levar em consideração que a música, na sua origem, né, ela era basicamente vocal, né? E a grafia da música, ou seja, uma partitura, é uma tentativa de registro dessa voz, né? Então você imagina a voz, a fala, né, com suas várias nuances, né, acelerando, diminuindo, né, em termos de não só de velocidade da fala, né, mas também de registros, né. Às vezes a gente fala mais agudo quando fala um pouco mais rápido, né, e tende a falar mais grave quando falamos devagar. Isso tudo deveria ser registrado na criação de uma partitura, por exemplo. Então, a Quialtera, né, foi um recurso que eles tiveram, que eles conseguiram criar para registrar todas essas nuances, né? Ninguém fala, né, monossilábico pausadamente assim, né? Ninguém conversa assim, né? Por quê? Porque a nossa conversa é fluida. Então, a escrita musical e, consequentemente, a sua execução deveria ser fluida. Quando chegava nessas nuances, como que você escreveria isso, né? Como que você passaria isso para o papel? Então, aqui a outra foi uma forma encontrada de subdivisão do tempo para o registro dessas nuances vocais, né? Eu vou dar um exemplo para vocês agora com a música do Djavan, Oceano. Ela é bem peculiar nesse ponto. Por quê? Esse trecho que eu vou executar é um compasso ternário, né? E vocês vão ver uma quiáltera de 4 notas, né, num compasso de 3. Então, à primeira vista, já dá um choque na gente, né, quando a gente enxerga isso. Porque como subdividir 4 em cima de 3? Né? É bem difícil isso, bem difícil de pensar. Então, aqui a Altera, olha só como que é um recurso. Claro, né, se for executado por um instrumento, não vai ficar tão característico, né, da gravação original. Por quê? Porque é impossível, praticamente impossível, né, não vou ser tão categórico assim, de você registrar fielmente a nuance de uma voz num papel, né, com uma caneta. Então eu vou deixar com vocês agora esse trecho do Djavan,
como mostrado no compasso agora, né, só relembrando, é um compasso ternário. E a gente já está diante de quialteras, né, de 4 notas dentro de um compasso de 3. Você vai ver que é difícil a execução, né? Se você for tocar assim, não vai dar um valor exato, né? Mas foi a forma mais próxima de registrar essa gravação, né? Vamos ouvir. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar. Então vocês viram, né? Uma execução bem diferente, né? Fica um pouco sincopado, né? Olha, então só aí a gente já tem uma síncope, né, junto com uma que altera, né? Uma quartina, né? Então é bem peculiar essa aplicação, né? Mas foi uma forma de registrar, né? Temos na mesma música, né? Oceano, do Djavan, um outro trecho que mostra também que altas. Aí, a princípio, a gente olha, essa aqui é fácil, de 3. Mas lembre-se, é um compasso ternário, né? E já tem uma que é altera de 3, certinho, né? Famosa e mais comum? Não, não é. Por quê? Olha só, nesse primeiro compasso, temos um par de colcheias, né? No primeiro tempo, até aí tudo bem. Só que aí temos 2 tempos sendo ocupados por uma quialtra, né? De 3, ou seja, uma tercina durando 2 tempos. É uma subdivisão bem maluca também. Mas a gente vai ouvir e vai tentar executar. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá. Então, é bem difícil isso, né? Bem complicado de ser registrado. Mas criaram a tercina, né? A quartina, a quintina e por aí vai, né? Para a gente conseguir fazer registros como esse, né? Você pode, né, voltar ao vídeo, ouvir mais uma vez, tentar marcar o tempo, enfim. Né? Eu trouxe um exemplo bem drástico, né? Não uma aplicação tão comum das quialtras, para a gente ver e entender da onde surgiu isso, do porquê disso, né? Para registrar essas nuances. Nem sempre subdivisões exatas, né, vão ser suficientes para a gente poder registrar essas nuances, né? Então aqui é uma nuance vocal, né, bem difícil de ser escrita, mas chegaram próximo, né, a ela graças ao uso dessas quialteras, né? Então, qual que é a ideia da quialtera? Você conseguir fazer uma subdivisão. Essa questão da subdivisão que você vai ter que ficar atento a ela. Então, uma maneira fácil é você marcar o tempo de forma lenta e tentar subdividir de forma lenta, atribuindo valores a eles, né? Então você dobra o andamento, você dobra a contagem do tempo e encaixa o tempo nessas quialteras, dentro dessas quialteras. Fazendo isso, você consegue identificar onde está cada tempo. Depois, com a prática, assim como você já conseguir, vamos falar a linguagem bem popular das aulas, né? Bater o tempo, né? Que isso é errado, mas é bem utilizado esse termo, né? Quando você conseguir bater esse tempo subdividido, você começa a entender aonde cada tempo está, cada subdivisão está, e depois segue o pulso normalmente da música, né? E consegue fazer a execução dela normalmente, né? Então, primeira vez que você vai se dar um estudo rítmico que envolva quialteras, não adianta, estude lento. É na lentidão que a gente consegue identificar onde está cada pulso, cada subdivisão. Fazendo essa subdivisão de forma lenta, né, a gente consegue entender onde cada subdivisão está. Então, música são 2 coisas, é lento e repetido, né? E sem essas 2 regras a gente não consegue estudar nada, né? Agora, lá na página 31, né, um salto bem grande na apostila, vai ter um assunto chamado compasso composto, né? Então, esse termo já é legal a gente já começar a pensar nele assim. É um compasso, tá? Compasso e composto. Pensa nessa palavra composto. O que é uma coisa que ela é composta? Algo composto traz a ideia de junção de algo. Então, você é composto de isso mais aquilo, né? O ser humano ele é composto de quê? De mais de 70% do corpo de água, né? Então, nós somos compostos de várias coisas. A natureza é composta de várias unidades, né? Cada coisa ela é composta de junção de outras coisas. Então, esse compasso composto já nos dá a ideia.
É um compasso, tudo bem, a gente já sabe o que que é. A gente vem utilizando compasso simples, né, que a gente aprendeu. Porém, quando ele fala de composto, vai dar a ideia do quê? Da junção de compasso simples mais subdivisão. Como a gente viu a questão da Quialtra agora, faz muito sentido a gente estudar agora, né, justamente o compasso composto. Então temos o simples, né, e as subdivisões que as Quialtras nos ensinou. Então temos subdivisões diferentes, né, que a gente viu com as Quialtras, e você traz isso para o estudo dentro de um compasso. Isso vai gerar o quê? Vai gerar fórmulas de compasso diferentes, ou seja, subdivisões diferentes. Nós temos essas subdivisões dos compassos simples, que a gente sempre estudou, né? O compasso binário, o compasso ternário, o compasso quaternário. Vamos pegar essas ideias, né, de compasso simples e somar subdivisões a elas. Ou seja, o importante é o pulso sempre continuará da mesma forma. Simples ou composto, o pulso é o pulso. Como diria a música do Titãs, o pulso ainda pulsa, né, da forma comum. O que a gente vai fazer agora? Contar essa pulsação que a gente já sabe do binário, do ternário, do quaternário, de uma forma subdividida, né, de uma forma diferente. Como a gente já viu essa questão da Quialtra, né, a questão da aplicação dela dentro de um compasso composto vai ficar mais fácil. Por quê? A gente vai estudar de forma lenta, subdividida. Fazendo isso, a gente consegue identificar onde está cada pulso, cada tempo, e assim a gente consegue executar. Agora, dando continuidade a essa questão, né, do compasso composto, a gente vai analisar agora, né, os compassos chamados compassos simples, né, e os seus irmãos, né, que são os compassos compostos, né. O que seria isso, né? Temos o binário simples, que é um 2/4, e temos um composto correspondente a ele, que é um 6/8. Também com o ternário. Ternário simples é um compasso 3/4 e um compasso ternário composto, que é um 9/8. E o quaternário é o 4/4 e um quaternário composto seria um 12/8. Se a gente imaginar, né, que a subdivisão de Quialtra que a gente viu ali atrás, né, seria mais ou menos isso. Se você multiplicasse por 3 o simples, né, ele daria um compasso composto. Se você tem um ternário simples, subdividido por 3, né, uma Quialtra, uma tercina, que a gente chama, né, a gente vai ter um compasso ternário composto, que seria um 9/8. Na prática, como seria? Temos, né, uma subdivisão simples, né, bem fácil de ser feita, do compasso simples paralelo a um compasso ternário, para a gente ver como que funcionaria essa subdivisão deles, né? Então temos um compasso simples, né? Eu vou tentar fazer o beat, né, com a mão esquerda e a subdivisão com a mão direita para vocês ouvirem, né? Então temos um pulso normal, né? Que eu não sei se ele é binário, eu não sei se é ternário, eu não sei se é quaternário, eu não sei nada. Eu tenho apenas um mero e simples beat, uma pulsação normal. Então teria no compasso binário simples. No binário composto, eu vou imaginar uma tercina, né, e tentar aplicar. É uma forma de a gente pensar, né, comparando um com o outro, a gente consegue fazer essas subdivisões. Mas tem uma imagem que é melhor do que essa, né? Então temos ali o compasso simples, né, com as semínimas na voz mais aguda, né, mostrando como que seria a pulsação, e logo abaixo uma subdivisão simples dela, né? O compasso composto, que é mais importante de você entender no compasso composto, é que a pulsação é a mesma. Então, independente do compasso simples, binário, né, ternário, quaternário, composto, complexo, complicado, tanto faz, a minha pulsação não vai ser alterada. Se eu não altero a pulsação, o que eu vou alterar? Eu vou alterar a subdivisão. Ninguém conta, né, marcando o tempo de um compasso binário composto com o pé batendo em 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá doido, né? Só se for um músico dançarino de catira, né? Sei lá. Porque não tem lógica ele ficar batendo o pé em 6, né? O pulso é normal, ele continua. Porém, a subdivisão que vai ser diferente, né?
Simples. Composto. Então, não preciso ficar desesperado em bater o pé, assoviar, né? Dançar, sei lá o que eu vou fazer, né? Usar um ponto, né, no ouvido, me dando beat em 6 para eu fazer essa conta. Você vai ficar louco e não vai conseguir. Então, o mais importante é você ter em mente que o pulso ainda pulsa, né? Como diria o Titãs, mas o pulso permanece normal, tranquilamente. Não vai sofrer alteração no meu pulso, né? Então tá, temos aí a minha unidade de tempo, né, que vai ser uma figura pontuada, né? Ou seja, vai valer o meu beat, né? A minha semínima pontuada é o meu pulso. Tá ali para me dizer que é a minha unidade de tempo, tranquila, sem problema. Agora, uma dúvida que surge sempre é: como é que eu vou preencher um compasso? Meu Deus do céu, eu tenho figuras pontuadas. Como é que eu vou fazer esse preenchimento desse compasso total? Simples, matemática. Não tem uma outra forma de se pensar, né? Se você ver um compasso 6 por 8, temos duas semínimas, né, no primeiro compasso, mostrando justamente a unidade de tempo, preenchendo os dois tempos, né? E aqui temos, deixa eu mudar a cor, não vai essa cor mesmo, a minha figura que completa o meu compasso inteiro, né? Então eu tenho os dois tempos, aqui eu também os dois tempos, porém uma figura só preenchendo os dois tempos. E a minha unidade de compasso, conforme nesse exemplo extraído da própria apostila, é uma mínima pontuada. Então vamos fazer as contas. Eu tenho semínima com semínima, eu tenho uma mínima. Essas duas figuras, esses dois pontos, são cocheias, certo? Cocheia com cocheia semínima. Logo, a minha semínima, que eu acabei de somar, está aqui, né? Então eu tenho aqui, ficou parecendo um emoji, né? Mas é isso, né? Uma sobrancelhinha aqui. Mas eu tenho duas semínimas, igual a uma mínima, duas cocheias, que são os meus pontos, se somados, darão uma semínima, que vai ser o ponto justamente da minha mínima, né? E assim eu faço com todas as figuras. Usando um compasso ternário, eu tenho então meu pulso, que continua da mesma forma, né? Porém, a minha unidade de tempo também permanece, né, uma semínima pontuada. E a subdivisão, como se fosse, preste atenção, como se fossem as minhas tercinas, que a gente viu lá nas quialtras, fez os exemplos e tudo mais. Então eu tenho o meu pulso normal, que eu não sei se é 3, eu não sei se é 4, eu não sei se é nada. Eu quero apenas a subdivisão que eu vou aplicar aqui, né? Então no compasso ternário composto, ele ficaria como 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então eu tenho a mesma forma de subdividir, a mesma forma de contar. Então, como ficaria essa questão da unidade de tempo e unidade de compasso? Temos aí, né, mais uma vez, a figura de unidade de tempo é a minha semínima pontuada. E aqui eu tenho 3 semínimas pontuadas. Essas semínimas pontuadas, se a gente for ver, né, nós temos duas aqui, ó, duas colcheias equivale à minha semínima. E essa colcheiazinha aqui equivale ao meu ponto. E assim para cada uma, né? Então eu tenho 3 figuras aglutinadas aqui nessa primeira, né? Então vamos somar então a minha unidade de compasso. O que seria minha unidade de compasso? Ela está aqui do lado, que é uma mínima pontuada ligada a uma semínima pontuada. Aqui a confusão está instalada, né? O caos, né? Pior que coronavírus é ver uma figura dessa. Por quê? Porque o coronavírus a gente sabe de onde veio, né? Isso aqui a gente vai ficar louco, né? Então o que vai ser? Olha só, eu tenho, vamos somar, né? Eu tenho semínima, semínima, semínima com semínima, né? Dá o quê? Dá uma mínima. Cocheia, que são os meus pontinhos, com cocheia, dá uma semínima. Logo, esse pontinho aqui é justamente uma semínima, que é a metade, né, da figura anterior. Logo, eu tenho agora, sobrou uma.
sobrou uma semínima pontuada, que é justamente essa aqui. Então eu tenho uma figura pontuada ligada a uma outra figura pontuada. Ah, por que eu não posso somar então? Eu tenho uma semínima, semínima, semínima. Tenho 3. Se eu juntar 2 pontos, vai dar mais uma semínima, eu tenho 4. Por que eu não coloco então aqui uma semibreve, né? Semibreve ligada a uma colcheia pontuada. Justamente porque qual que é a figura depois da semibreve? Qual que é a figura depois da mínima? Não tem que ser a metade? Então eu não posso fazer essa conta, essa bagunça, né? Eu não posso sair somando figuras. Eu tenho que somar a que dá base para eu poder fazer uma subdivisão na próxima figura, ligada a ela, né? Vamos ver que depois dessa bagunça que eu fiz aqui, a forma de contagem é a mesma, né? Então vamos ver por que agora dá certo. Olha só que bonito. Temos 4 semínimas. E essas 4 semínimas, né, vamos gerar a minha semibreve. E a semibreve pontuada. Por quê? Porque eu tenho aqui colcheia com colcheia, né? Semínima, colcheia com colcheia, semínima. Semínima com semínima, mínima, que é o meu pontinho aqui, ó. Então agora deu certo, porque eu tenho uma mínima que equivale a metade, né, de uma semibreve. Então fica fácil de somar. Então espero que tenham acompanhado até aqui, né? Se você se perdeu em algum momento do vídeo, volte. Se mesmo assim você não conseguiu entender, assimilar, anote. E principalmente anote na apostila a página e o exercício que você não conseguiu resolver e me encaminhe. A semana que vem será uma semana de revisão de tudo que foi visto até aqui. A gente vai voltar a tratar de conceitos em cima de exercícios para que a gente possa fixar todo o material que foi visto até agora, né? É isso aí, galera. Até a próxima aula.